Sasaki é um assalariado japonês explorado por sua empresa, que, para recarregar suas energias, ele visita o supermercado onde tem uma atendente muito carismática, mas um dia ele acaba não a encontrando. Pouco antes de ir embora, ele é chamado por outra garota, que lhe diz que aquele lugar tem uma área para fumantes, e é basicamente assim que começa a história de Super no Ura de Anne, esse nome que tá aí na tela. Mas antes da gente começar, claro, você tem que deixar o like e se inscrever no canal e ativar as notificações. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Continuando, Sasaki se questiona se aquilo é uma ilusão da morte e pergunta à garota se ela não terá problemas o convidando. Ela responde que ninguém se importará com aquilo. Nosso prota percebe que ela tem uma aparência um pouco afiada e então ele pergunta se ela trabalha naquele local, mas de repente ela se vira para ele, o que o assusta muito, mas na verdade ela só queria acender o cigarro, o que faz com que Sasaki fique envergonhado. A garota pergunta se ele é fã da Yamada, já que ele sempre vai ao segundo caixa, mas ele diz que é apenas coincidência. Ela fala que isso é normal, já que Yamada é fofa, peituda e parece sempre estar de bom humor. Sasaki nega e diz que pode parecer estranho para um velho como ele, mas ver o trabalho dela sempre o acalma, e que essa é a única coisa que o faz feliz atualmente. Ele também se desculpa por falar daquela forma, mas a garota diz estar aliviada por ele não ser um cliente estranho, que iria lá apenas para dar em cima da Yamada, e diz para fazer bom uso daquela motivação. De volta ao caixa, Sasaki se encontra com Yamada. Ela o chama pelo seu nome, o que deixa surpreso, e explica que soube pelo seu cartão de fidelidade. Ela também diz que Tayama falou sobre ele, e questiona se Sasaki é seu fã. Isso o deixa sem muita reação. Quer dizer, na verdade ele ficou irritado com Tayama por ela ter dito aquilo, mas logo após ele sair, Yamada diz que ele pode voltar para fumar. Ela faz isso enquanto dá um risinho. Em um outro dia, Sasaki saiu de uma reunião cansativa, mas ele está confiante de que sua curandeira de alma irá lhe ajudar. Mas ao chegar lá, ela não está. E claro, ele fica decepcionado. Só que justo quando ele estava saindo, alguém chama pelo seu nome. Sim, era a Tayama. Ela o cumprimenta e pergunta se ele não vai fumar. Mas nosso prota ainda está ressentido pela última vez e pergunta por que ela disse aquelas coisas para a Yamada. Mas ela diz que não foi nada que o impedisse de ir lá novamente. Mas ao invés de continuar bravo, Sasaki dá para ela um pacote de biscoitos, que Tayama faz uma piadinha sobre ele saber tratar as idosas. Ela agradece e o chama para fumar. Ele percebe que ela gostou mesmo daqueles doces, mas também se lembra que esqueceu seus cigarros. E claro que Tayama oferece o seu, mas ele percebe que ela só faz isso porque não consegue comer enquanto está com o cigarro na boca, pois aparentemente brincar com ele é divertido. Tayama fala que é assim que ela lida com as coisas, do mesmo jeito que ele sempre vai até o balcão da Yamada. Os dois usam as pessoas para lidarem com seus problemas, e para finalizar, ela diz para ele voltar uma outra hora. E enquanto Sasaki passava pelo caixa, Yamada pergunta se ele gosta daquele biscoito também, pois recentemente ela tem comido bastante dele, já que alguém deu a ela de presente. Sasaki só consegue chegar a uma conclusão, que Tayama e Yamada são boas amigas. Mano, você é burro! E para finalizar, temos Tayama, quer dizer, Yamada falando que Sasaki deve estar pensando nela. Entendeu? Eu também não. Agora, em seu trabalho, Sasaki é repreendido por seu chefe, mas seu único alento é ir ao supermercado e receber um sorriso da Yamada. E assim acontece. Eles até conversam um pouco sobre descontos que o velho Sasaki já pode usar. E no mesmo momento que ele ia saindo, é a hora da troca de turno da Yamada. Nosso idoso procura Tayama, mas ela surge de repente atrás dele. Coincidência, né? Ela o cumprimenta e vai logo o arrastando para o local dos fumantes. Um caixão... Nos fundos do estabelecimento, Sasaki dá uma tragada bem longa, que faz Tayama perguntar se algo aconteceu. Ele explica que esses dias seu chefe tem feito ele fazer muitas horas extras, mas ele não quer entediar ela com esse papo de velho. Mas a garota fala que Yamada está incomodada, pois ele não parece muito bem e está preocupada. Sasaki fica surpreso e reconhece que ela é muito gentil e também agradece a Tayama por transmitir tais palavras. Ele comenta que
ela saiu rápido de seus afazeres para vir até ali, pois seu cabelo não está arrumado como sempre, e ela apenas sopra fumaça no rosto de Sasaki. Tayama se aproxima de repente e fala que seu cabelo só está assim porque ela estava com preguiça de arrumá-lo, e fala em seu ouvido que não dará mais detalhes picantes, pois ele está muito atrevido hoje, e claro que ele fica sem entender. Novamente estamos com Sasaki, que parece estar mal, pois tentou ajudar uma nova funcionária, mas ela acabou chorando. Mas finalmente chegou a parte boa de seu dia. Tayama já estava à sua espera. Ela fala que a Yamada já foi embora. Sasaki diz saber disso e logo já faz uma pergunta, se ela o acha assustador. Ela diz que é uma pergunta engraçada, e então ele explica a confusão que teve com sua nova funcionária, mas Tayama resolve zoar ele dizendo que ele fica bravo muito facilmente em seu trabalho. Mas Sasaki explica que só queria animá-la e que não tinha intenção de causar aquela situação. Tayama apenas fala que por ele trabalhar numa empresa negra, uma hora ou outra alguém desiste, talvez até ele, mas ela também fala que algum dia a funcionária descobrirá que ele é uma pessoa boa, se ela não desistir, claro. Sasaki diz que gostaria de dar sorrisos como os de Yamada, então Tayama fala que ali eles são forçados a praticar o sorriso milhares de vezes, o que deixa nosso prota curioso. Ela explica os conceitos básicos e tchan, ela dá um super sorriso. Então, finalmente Sasaki percebe coisa nenhuma, ele é burro. Ele apenas ri e diz que ficou surpreso, mas que aquela expressão é fofa e combina com ela. Tayama fala, já que ele entende dos conceitos, ele deveria praticar, mas ele entende que ela ficou bravinha pelo seu comentário de antes. Em um outro momento, podemos ver que Sasaki foi atendido pela Yamada, e ela fica reparando em como a postura dele parece mais relaxada. Que fofa. Após ter um breve intervalo da escravidão, do trabalho, Sasaki contempla o clima da primavera, ainda mais depois de seu chefe brigar com ele. Antes de retornar, ele resolve passar na loja e antes disso vai checar se Tayama está lá, mas ele se depara com a Yamada, que o recebe de maneira muito cordial. Sasaki acha estranho ela estar ali, mas ela explica que agora trabalha a partir do meio-dia, e ela estava naquela área pois ali tem uma máquina de lanches. Ela também pergunta se ele saiu cedo, mas o jovem idoso fala que estava voltando para o escritório e acaba soltando que se Tayama estivesse ali, eles estariam fumando. Sasaki percebe que o que falou foi estranho e tenta explicar, mas Yamada apenas ri. Ele fala que Tayama já tinha falado para ela. Ele questiona se as duas são amigas e bem baixinho ela o chama de idiota. E com razão, né? Ela diz que sim, são muito amigas. Sasaki diz que isso seria normal, pois as duas observam bastante as pessoas. E para encerrar, diz que não irá fumar e nem atrapalhar o intervalo dela. Mas de repente, ela chama por Sasaki e mostra que tinha uma pétala de flor agarrada nele há algum tempo. Ele diz que não percebeu isso, mas Yamada diz que estava bonito, por isso não quis falar. E com vergonha, ele agradece, achando que ela é muito brincalhona. Enquanto isso, Tayama, que apareceu do nada, pensa que a estupidez de Sasaki é estranha. Finalmente terminou o turno da Yamada. Ela se pergunta se o jovem idoso vai aparecer, mas sua colega avisa que a gerente quer conversar com ela. Agora voltamos com Sasaki, que foi comprar uns cigarros e resolve dar uma passadinha no mesmo lugar de sempre. Percebendo que Tayama já estava ali, ele a cumprimenta, mas aparentemente ela está muito pé da vida. Ele até tenta falar, mas ela logo o pergunta se ele está de folga. Sasaki diz que sim. Tayama pergunta se ele não vai fumar, mas ele fala que está frio e que vai pegar algo para beber, e pergunta se ela também não vai. Sasaki continua e fala que é tentador acender um cigarro quando está irritado, mas uma bebida quente pode ser melhor. Então Tayama finalmente abre o jogo e fala que recebeu uma reclamação no seu trabalho, pois ela fedia cigarro. Então a gerente a tirou dali, e isso a fez se sentir muito idiota. Sasaki pergunta se ela se sente só, pois no momento em que você vê um outro lado de uma pessoa que você admira, você perde a confiança nela, mesmo que você não tenha mudado. No meio de tudo isso, ele espirra e se desculpa por ter dito aquilo, mas Tayama se aproxima e põe seu casaco sobre ele e diz que vai emprestá-lo. Sasaki diz que está bem quentinho e agradece.
Com os dedos na blusa, ela diz que aquela é sua fala. E para finalizar, temos um pequeno inconveniente. Tayama não pode beber o café que Sasaki comprou, apenas suco. Não tá escolhendo demais não? Continuando, em outro dia, Sasaki faz suas compras e dessa vez parece que ele é quem está deprimido. Yamada percebe que ele comprou um aromatizador. Nosso prota até tenta falar algo, mas desiste e vai embora enquanto Yamada apenas observa. Mas ela dá um jeitinho nisso. Do lado de fora, Tayama pergunta se alguém reclamou do cheiro de cigarro dele, o que faz Sasaki ficar surpreso e perguntar se ela é uma psíquica, mas ela apenas fala que o viu comprar o aromatizador. O jovem idoso fala que seu chefe reclamou do fedor de cigarro. Errado ele não tá, né? Tayama fala pra ele escovar os dentes e borrifar suas roupas após terminar. Isso poderá ajudar com o seu problema. Sasaki fica maravilhado com esse conhecimento básico que Tayama adquiriu de seus veteranos. E por último, ela pede para ele estender sua mão e lhe entrega um odorizador. Sasaki agradece e se questiona como deve ser o cheiro. Então Tayama fala que ele pode sentir se quiser, o que deixa nosso idoso sem reação. Quer dizer, na verdade ele diz que não faria isso. O cara é muito frouxo. No outro dia, enquanto era atendido pela Yamada, ela diz que ele está com o cheiro de Tayama. Então, com vergonha, ele explica o que aconteceu e que não sabia a quantidade que deveria usar. Enquanto saía, a colega de Yamada pergunta se tem algo errado, mas ela apenas fala que só o provocou e não esperava aquela reação dele. Ah, ficou com vergonha. Voltando do trabalho, Sasaki está contente, pois as dicas de Tayama deram certo. Ele planeja presenteá-la, mas ao chegar lá, se depara com uma outra pessoa, de aparência mal-humorada, que pergunta quem é ele. Apesar de se apresentar, ela diz estar ligando para a polícia. Sasaki fala que só estava procurando a área dos fumantes e que foi Tayama quem o chamou na primeira vez. Então a mulher se pergunta quem é Tayama, mas ela percebe que ele é o velhote que sempre visita o balcão da Yamada e pergunta se ele não está procurando por ela, o que assusta Sasaki. Nosso prota descreve a aparência de Tayama, então a funcionária entende o que Yamada fez com ele. Para evitar mais problemas, ele apenas pede para ela entregar o presente que ele trouxe e vai embora. Pouco depois, Yamada aparece e a gerente pergunta por que ela tem fumado atrás do mercado com um cliente. E claro que ela nega, mas sua chefe diz que não adianta negar, pois já ouviu tudo do próprio Sasaki e diz que ele deixou um presente. Ela também fala que isso é meio louco. Tayama e Yamada. Ela não deveria brincar com o coração de um homem dessa forma, mas ao olhar de novo, a gerente percebe que isso não é uma relação unilateral. Ela basicamente sentiu o cheirinho de romance e de entretenimento barato para sua vida. Muito bom. Em outro dia, enquanto olhava o local dos fumantes, Sasaki imagina que deve ter causado problemas para Tayama. E falando no diabo, ela aparece. E logo pergunta se ele estava se escondendo, mas Sasaki questiona se a outra funcionária não tinha lhe dito nada. Então Tayama explica que aquela era a gerente, mas que ela não liga. E enquanto isso, ela o arrasta até o local de sempre e aproveita para agradecer pelo presente do outro dia, um cinzeiro portátil, que aparentemente ela gostou muito, mesmo que Sasaki sinta que ela esteja brincando com ele. Tayama diz que vai cuidar muito bem desse presente e aproveita para fazer uso dele pela primeira vez. E nesse momento, Tayama se aproxima dele, que acha aquele estranho, mas ela diz que assim ele pode jogar as cinzas corretamente. Mas ela fica brincando com ele, afastando o cinzeiro. Em outro momento, Yamada percebe que Sasaki machucou o braço na brincadeira anterior e claro que ela não para de achar essa situação engraçada. De volta em seu trabalho, nosso prota tem problemas com seu celular, que é antigo. Ele compra um novo, mas não sabe usar. Então ele tem uma ótima ideia e vai até a Tayama pedir que ela o ensine, pois não sabe nem o básico. E assim ela o faz. Por último, ele pede para ela aumentar as letras e ela acha aquele estranho, pois como ele sabia que dava para fazer isso? Sasaki diz que ele podia fazer isso em seu antigo aparelho e
pergunta se ele está incomodando ela, então resolve descobrir por ele mesmo. Tayama se aproxima e diz para ele não tirar mais aqueles óculos e que vai configurar o aparelho. De quebra, também vai pôr o número da Yamada, o que deixa Sasaki estranhamente desesperado, mas na verdade ela estava brincando e finaliza as configs. Mais tarde, vemos que Yamada tirou uma foto e Sasaki nem percebeu. Em outro dia, no intervalo de Yamada, sua chefe diz que ela pode sair mais cedo. Então ela aproveita e vai fazer algumas compras. Lá ela acaba vendo Sasaki. Ela pensa em vê-lo como está, mas resolve ir com Yamada, o que faz com que ele fique muito surpreso, tanto que deixou as compras caírem. Ele fica surpreso em ver Yamada em roupas casuais e se questiona se aquilo poderá curá-lo. Ela o ajuda e pergunta se ele também está procurando por um lanche. Então Sasaki mostra uma maneira como ele costuma escolher as coisas, usando os cigarros, e explica se os 3 cigarros que estão na caixa saíssem, ele iria até o caixa e assim ele se despede. Pensando sobre o que ele disse, Tayama faz o mesmo e de repente surgem 3 cigarros. Bem, o que será que ela vai fazer? No outro momento, Sasaki volta correndo até a loja, pois acabou levando uma revista sem querer. Em outro dia, Sasaki acaba sendo molhado pela gerente, que estava limpando o chão sujo de leite. Então, enquanto espera, ele não consegue deixar de ficar ansioso, mas agradece por ela ter emprestado as roupas. Ela diz que tudo certo, já que foi ela quem o molhou, e aproveita e diz que ele não precisa ser tão educado, pois eles têm a mesma idade, pouco mais de 40 anos, o que deixa Sasaki surpreso. A gerente diz que ele se surpreende muito fácil e pergunta como ele reagiu ao saber da idade da Tayama, e ele responde que não perguntou. A mulher não consegue acreditar e faz questionamento se Sasaki não perguntou nada sobre ela ou se eles não se interessam por outras pessoas. Nosso jovem idoso apenas responde que, mesmo que ela provoque um velho como ele, seria impossível ele não ter interesse numa garota assim, mas apenas gosta de ouvir ela falar sobre o que gosta e depois pensar no assunto. A gerente fica sem reação, mas entende porque Yamada tem interesse nele e faz um jogo de palavras sobre Sasaki ter basicamente dito que gosta da Tayama. Ele nega, mas a mulher pergunta se ele a odeia. Nesse momento ele fala bem alto que sim, gosta dela, justo no momento que Tayama aparecia. Nessa hora a gerente sai voada dali, deixando os dois. A garota pergunta o que aconteceu e ele explica que foi um pequeno acidente. Junto disso, aproveita para perguntar se Tayama ouviu o que ele tinha dito. Ela dá a entender que não, o que deixa Sasaki aliviado, mas ela se aproxima dele e põe a toalha sobre sua cabeça e fala 24. Ele pergunta o que significa esse número, mas ela diz que ele apenas deveria pensar nisso enquanto volta para casa. Enquanto estava no trabalho, um dos colegas de Sasaki fala para ele que dá para descobrir muito sobre as pessoas apenas pela marca de cigarro que elas preferem. Ele não entende, mas seu colega diz que isso deixa os jovens loucos com esse tipo de coisa e que ele deveria procurar. Ele leva esse assunto a Tayama, que diz já ter ouvido falar disso. Então, para encurtar, eles pesquisam sobre os significados. O de Sasaki fala que ele é um masoquista, já o de Tayama fala que são pessoas com 2 lados e um deles tem fortes desejos carnais, mas ela entende que isso é feito sobre algum tipo de tendência, mesmo que tenha acertado uma parte. Sasaki fica sem reação e se desculpa, mas Tayama diz não haver nenhum problema, pois ele só queria conversar com ela sobre coisas de jovens e não tinha motivos para se desculpar por ser gentil daquela forma. Para terminar, ela diz que ele é muito bobo, então de repente Sasaki fala que pode ser verdade sobre Tayama ter 2 lados, que mesmo ela sendo fria às vezes, ela é bem gentil. De repente, ela o puxa pela gravata e põe um cigarro em sua boca. Sasaki fica sem entender. Ela pergunta se deve acender para ele. Nosso prota apenas pede desculpas, mas nós sabemos o porquê dela ter ficado irritada. Porra, até eu fiquei. Depois disso, na fila do balcão, Sasaki, ainda pensativo pelo que aconteceu, acha que não deve ir até o caixa da Yamada, mas de repente a própria Yamada fala bem alto que seu
caixa está livre. Olha só a carinha deles. Dessa vez é um dia bem quente, então nosso jovem idoso resolve se refrescar com um sorvete. E logo de cara ele se encontra com Yamada, que está usando seu traje de verão. Isso foi o suficiente para refrescá-lo. Então vai embora. Em outro momento, Tayama pergunta por que ele não comprou nada, mesmo que ela, quer dizer Yamada, estivesse no caixa. Ele diz que só queria um sorvete, mas a loja estava com energia negativa que o refrescou, mas ele acaba entregando o verdadeiro motivo disso, ter visto ela de mangas curtas. Tayama pergunta se ela ficou bonita, mas Sasaki foge da pergunta dizendo que combinou com ela, e fugindo ainda mais, ele questiona se ela não está com calor usando aquela jaqueta. Tayama fala que está usando roupas leves, não só fala, mas mostra também. A reação do Sasaki é bem diferente do que ela esperava, pois ele pergunta se a barriga dela não vai ficar fria. Isso deixa Tayama completamente sem entender. Ele oferece o casaco, então ela aceita, mas como uma forma de punir ele, o chama de abobado, o que o deixa confuso. Então, para finalizar, ela mostra sua língua para ele. Em um dia chuvoso, Sasaki volta do seu trabalho. Ele acaba se encontrando com Tayama. Eles se cumprimentam e ela diz que precisa da ajuda dele com algo, colocar rostos nos bonecos Teru-Teru-Bozo. Eles se divertem com isso. Tayama faz um com uma cara hilária e Sasaki rabisca um que fica igual o rosto da gerente. Cara, pra mim isso tá parecendo a Maki, olha só, igualzinho. Tayama fica surpresa, mas nosso velho jovem também faz um com seu rosto. Ela diz que ficou bonito e pergunta se é porque ele fica sempre olhando pra ela. Tayama resolve fazer um com o rosto de Sasaki, mas enquanto ela fazia, ele fala que gosta de dias chuvosos, pois o cigarro parece melhor, e vai pegando pouco a pouco no sono. Então, ela segura seu cigarro para não cair. No outro dia, como é sua folga, Sasaki percebe que Tayama deixou um desenho em sua mão. Mais uma vez, esses dois se encontram no lugar de sempre. Tayama pergunta se ele está deprimido por causa do trabalho, mas Sasaki diz que seu problema é outro. Ele descobriu que cigarros fazem mal ao corpo. Não me diga, seu burro. Em outro lugar, a gerente descobre que Sasaki foi ao médico e descobriu algum tipo de problema. Ela especula que talvez tenha sido seus pulmões. A gerente diz que é por isso que ela deveria desistir. E Yamada fica realmente preocupada e se questiona do que tem tanto medo. Então, quando Sasaki estava chegando, ela o cumprimenta na forma de Tayama. Ela se pergunta se poderia fumar perto dele, mas ele diz para ela ficar à vontade, pois aquele é seu último cigarro. Quer dizer, ele tem suas dúvidas. Sasaki agradece por ela ter o chamado para conversar. O clima é de despedida, mas quando Tayama iria falar algo, Sasaki recebe uma ligação que era do seu médico, que fala a Sasaki que houve um erro em seus exames e ele está saudável. Claro que ele fica com vergonha e ela irritada. Ele se desculpa pelo mal entendido, mas está feliz pois ainda pode continuar se encontrando com ela. Sasaki lembra que ela ia dizer algo e pede para que ela continue, mas ela apenas diz que está bem do jeito que estão agora. Agora temos um flashback em formato de bônus, onde as mulheres da loja conversam sobre uma promoção, pois aparentemente Yamada foi a campeã em um concurso de sorriso. Então a gerente diz ter saudade da época em que ela tinha 0 sorrisos. Sim, hora do flashback. A gerente tenta explicar para Yamada, mas ela é terrível em todos os conceitos sobre ter um bom sorriso. E ela fala que tem um mesmo cliente que fica reclamando dela e usa isso para criar confusão. E justamente isso acontece de novo, mas um cliente que estava ali intervém e fala que aquela reação é muito excedente e ele sempre faz confusão quando ele está na fila. Após isso, Yamada vai até aquele cliente que a ajudou e o agradece, mas ele apenas diz que ficou irritado por aquele cara rejeitar os esforços dela para ser melhor. Isso deixa Yamada emocionada e pergunta como ele sabe que ela está dando o seu melhor. O cliente diz que, contanto que ela goste de seu trabalho, um dia ela se tornará quem ela deve ser. No meio disso, ele acaba derrubando cinzas em seus olhos. Ele se desculpa, mas Yamada apenas ri. De volta ao presente, Yamada pergunta à gerente se ela se lembra do homem que a ajudou com um cliente chato.
antes da loja mudar de nome. E claro que a velha gerente não se lembra, mas a única coisa que ficou na memória de Amada é que aquele homem sempre fumava após comprar algo na loja. Seu cabelo e suas roupas estavam sempre bagunçadas. Ela se pergunta onde ele deve estar. E finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Já sabe, né? Deixa o like, já que tu se inscreveu, ativa as notificações e deixa um comentário. Aproveitar para avisar que se esse vídeo tiver um bom desempenho, logo tem parte 2, mas só se ele sair bem. Então já compartilha com um amigo e veja os outros vídeos do canal. Tem 2 passando aqui, ó. Breve a gente se vê, ou não. Fui!